Oi, pessoal. Estou de volta aqui, né? Depois de alguns meses sem fazer videoaula. Estou aqui de volta, mas esse ano, né? Esse ano de 2021. Espero que vocês tenham tido uma virada de ano excelente, né? Então, eu vim aqui para fazer essa saia. Eu não ia fazer essa, eu ia fazer outra, né? Mas a cliente mudou de ideia de última hora, então eu vou fazer essa. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de tesoura, a gente vai precisar da fitinha, né? A agulha que eu vou usar essa 2,5 e talvez a 2, tá? Não sei ainda direito, mas conforme for fazendo, eu vou falando pra vocês. Eu vou usar essa linha aqui, ó. Ela é a branca da Fabriela e essa aqui dourada. Dourada não, prata, né? Tô ficando doida, dourada não, prata. Então, o que a gente vai mais precisar? Vou precisar das medidas. Eu até agora coloquei aqui da medida só, por enquanto, foi só o quadril. O quadril meu aqui é de 95, então, aqui, ó. Coloquei só o quadril, a agulha, gente, tenta fazer da forma que eu tô fazendo aqui, ó, porque vai, que vocês começam uma peça, dá uma parada, desanima, e aí o que acontece? Se vocês fizerem isso aqui, quando vocês colocar, né, eu esqueci de colocar aqui, foi a cor da linha, mas depois eu coloco. Se vocês colocar dessa forma aqui, quando vocês começar a fazer, voltar na peça novamente, você vai saber qual é a agulha que você tava usando, qual era a linha, né? Eu costumo colocar até aqui o lote, eu gosto de colocar o lote porque varia de uma linha para outra, eu gosto de colocar. Então, assim, uma coisa para ficar mais organizado, tá bom? Então, aqui o quadril da minha cliente de 95. Eu fiz aqui já um square. Tá vendo? Esse squarezinho aqui, eu já fiz esse squarezinho, coloquei um pano aqui, gente, ó. Porque o meu é branco, não dava, né? Não ia ficar um contraste legal. Então, eu fiz, ele deu 18 centímetros aqui, ó. E eu preciso de 95. Eu coloquei, se eu fizer 5 square desse, dá 90. Eu vou tentar pra ver se vai chegar no comprimento. Porque quando a gente for emendar, ele vai em 4 partes emendadinho aqui, sabe? E ele pode abrir um pouquinho e esses 5 centímetros que ficou faltando, talvez dê. Mas é um talvez, não é certeza que vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da forma que eu fiz aqui, vou fazer com a agulha 2,5, né? E pra ver quando chegar o tamanho certinho. Então, tira a medida do quadril da pessoa, a cintura você pode tirar também, o comprimento total eu nem tirei porque vai variar por causa dessa linha aqui, ó, essa linha aqui é uma espessura mais grossa, deixa eu pegar aqui, ó, mostrar a espessura um pouquinho pra vocês verem. Às vezes vocês for usar, ela é de polipropileno, né, mas pode ser feita com algodão, pode ser feita com qualquer linha, tá, é porque eu estou tentando não pedir pela internet, porque, gente, o frete tá um absurdo de caro. Então, eu tô tentando comprar as linhas aqui na minha cidade mesmo. E eu só tenho um bazar que eu vou agora. Tem 2, mas um eu não gosto muito de ir, porque se eu compro uma linha aí e resolvo lá ver se eu acho outra, ou quero trocar a cor, ele não troca. Então, eu parei de comprar nesse bazar, estou comprando só em um bazar aqui na minha cidade. Então, você pode... a Lisa, gente, também dá pra trabalhar com ela. Dá para trabalhar com qualquer linha, desde que vocês tenham a medida da sua cliente ou a sua medida. Se você for fazer para você, melhor ainda, que você vai tirar a sua medida, entendeu? Então, o que você pode fazer se na sua cliente não der? Gente, não faça, por exemplo, não deu os 95. Ah, eu vou... Então, fazer mais um. Vai passar, gente. Vai passar, vai ficar muito grande. Depois não tem como você ajustar pra fazer a parte da cintura. Não tem como. Então, é melhor você deixar faltar um pouquinho, né? Porque essas linhas sempre cedem um pouco mesmo, viu, gente? Não tem como. Elas dão uma cedidinha, pouco mais dá. Assim, polipropileno, você fala, não cede. Cede sim. Já fiz peça com elas que cedeu bastante. Não recomendo a Camila Brilhante, não gostei, ela é muito dura, muito áspera. Eu gostei de polipropileno, assim, que eu já usei. Eu gostei da Fabriela. Gente, eu sou apaixonado na Lisa. Eu amo a Lisa. A Lisa dá pra você fazer com a agulha 2 tranquila. Essa aqui, gente, fazer com a agulha 2 é desespero, é suicídio, não dá. Porque ela vai ficar agarrando. Com a 2,5, ela já fica agarrando. Então, eu sempre falo, no rótulo fala pra gente usar a 2. Mas se você vai ver conforme você for trabalhando. Se você achar que não tá legal, você pega uma agulha mais grossa. Se você tá achando que a agulha tá muito grossa, diminui por mais fina. Mas essa linha aqui, o recomendado dela parece que é a 2. Né? Mas eu não trabalho ela com a 2, eu trabalho com a 2,5. Polipropileno, se você for trabalhar ela uma linha mais grossinha, com agulha muito fina, é sofrimento, ok? Então, bora lá, vamos para a nossa aulinha.
Vamos parar de conversa, né? Esse ano seja um ano próspero para nós nos crochê, porque esse ano passado foi um sofrimento de falta de linha, frete um absurdo de caro, né? Mas vamos lá, né? Nós não podemos é parar. Bom, eu já limpei aqui minha mesa, né? E já vou começar. Gente, se tiver um pouquinho escuro o vídeo aqui, gente, é porque eu estou fazendo à noite, tá? Apesar que eu já arrumei uma gambiarra aqui pra ter uma luz, um pouquinho de luz, mas pode ser que fique, tá vendo? Ficou a sombra da mão, isso é porque eu estou fazendo à noite. Só tô tendo tempo agora, gente, à noite, tá? E final de semana. Só que esse final de semana, como foi festa, eu não tô afim de... Não fiquei muito afim de trabalhar. Bom, vamos começar aqui nosso trabalhinho com o anel mágico. Opa. Vou passar ele assim, ó. Vou vir aqui, ó. E vou puxar pra cá. Vou fazer aqui tá vendo? Fiz aqui só um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, que é 3, ó, 1, 2, 3 pra subir e 1 pra virar, tá? Eu acho que eu fiz mais de 4. 1, 2, 3, 4. É só 4, não é 5 não. Deixa eu desmanchar um aqui. É porque eu não contei esse primeiro. Então, aqui dentro desse anel mágico, gente, eu vou fazer mais um ponto alto, 3 correntinhas que já equivale um ponto alto, com mais uma correntinha que são 4, é o intervalinho. Aqui, ó, fiz mais um ponto alto, vou fazer mais uma correntinha e vou continuar fazendo aqui 16 pontos altos com o intervalo de uma correntinha. Em cada ponto alto, você vai fazer um ponto alto, uma correntinha. Ok, um ponto alto. Opa, deixei muito grande a linha, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Gente, não precisa de preocupar que eu vou deixar na descrição do vídeo aí no início, aí vocês dão uma olhadinha quantas novejas de linha que eu vou gastar, porque eu ainda não sei. Então, assim, conforme eu for fazendo, eu já vou ter mais ou menos noção, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 16 ponto alto com intervalo de uma correntinha. Vou fazer aqui o meu, tá? Gente, olha, linha branca dá uma luz tão... Vou fazer aqui o meu. E aí, quando eu fizer os meus 16 pontos altos com intervalo de uma correntinha, eu volto. Bom, aqui eu fiz meus 16 pontos altos. Agora eu vou fechar aqui meu anel mágico. Vou puxar. Ó, gente, eu gosto de fazer isso aqui, ó, pra ele não desmanchar. Eu vou amarrar agora aqui, ó, bem no pezinho, tá vendo? Aquela linha que sobrou, ó, ficou bem no pezinho. Gente, mas trabalhar com branco não é fácil. Bem no pezinho. Aqui eu já fiz uma correntinha. Aí, o que que eu vou fazer pra ficar mais segura ainda, pra não desmanchar? Ó, vou pegar aqui, ó, esse aqui e vou pôr ele no dedo, tá vendo? Agora, eu vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha daqueles 4 pontos altos que a gente subiu. Bom, pus aqui na terceira, ó, tá as duas aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou pegar as duas, passar aqui dentro dessa terceira correntinha aqui, ó. Com paciência, ó, passei. Viu? Vou puxar aqui até sair aqui, tá vendo, ó? Onde que ela saiu? Então, ela não vai desmanchar, gente. Não tem perigo de soltar, nem nada. Se fazer assim, não tem como. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, na correntinha que sobrou aqui, ó. Era 3, tá vendo? Era 4 correntinhas. Gente, que imagem horrível. Aí, agora eu vou vir aqui, vou esconder ele pra cá, tá vendo? Pra mim esconder nele. Vou vir aqui dentro, ó. Passa pra cá, trem. Vou vir aqui dentro da correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Ai, calma aí que vai. Tá vendo, gente, que eu falo trabalhar com uma agulha mais fina, com essa linha, dá isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, começar de novo. Que eu vou vir aqui, ó, no intervalinho aqui, tá vendo, ó? Aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Isso. Passar essa aqui pra cá, meia hora depois eu consigo fazer o trem. Aqui, aí... Agora, eu vou subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar a laçadinha. Vou vir aqui, ó, na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas. No próximo aqui, ó, um ponto alto.
duas correntinhas. No próximo, aqui, tá vendo, ó? Os intervalinhos aqui, ó, da correntinha, ó. Ó, vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, a gente vai fazer essa carreira desse jeitinho. Ó, duas correntinhas. Aqui, ó, na correntinha, tá vendo aqui? Eu vou fazer um ponto alto. Opa, tô pegando aqui que eu não preciso pegar. Um ponto alto. Vai ter aqui 16 ponto alto com intervalo de duas correntinhas. Nessa carreirinha. Então, vou fazer ela aqui todinha. Aí, vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha. Vai sobrar dois pontos altos aqui, tá? Ou duas correntinhas aqui. Para que vem uma, duas, três. Fecha com ponto baixíssimo, tá? E aí, eu volto pra gente fazer a próxima carreira. Bom, já cheguei aqui no final, ó. Fechei aqui, ó, com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou vir aqui pra dentro, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou dar laçadinha. Vou fazer mais dois ponto alto aqui. Uma e duas. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou fazer no próximo aqui mais dois ponto alto. Mais três ponto alto, quer dizer. Uma. Tá vendo, gente? Ó, se fosse com agulha 3, é porque eu não sei onde foi parar a minha 3, que eu ia fazer com a 3, né? Se você for usar uma linha grossa igual essa, usa a 3. Porque a 2,5, vocês viram, ó, ela tá puxando duas correntinhas. No próximo intervalinho aqui de correntinha, a gente vai fazer mais 3 pontos altos. Ó, novamente. Uma, duas. Aqui, ó, vou fazer 3. Então, vou fazer assim, 3 pontos altos, um intervalo de correntinha. Faço duas correntinhas no próximo intervalinho, eu faço mais 3 pontos altos. Até chegar aqui no final. Bom, já cheguei aqui no final. Fechei aqui a minha carreirinha com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu vou vir aqui pra próxima. E vou fazer um ponto baixíssimo. Na terceiro ponto alto aqui, um ponto baixíssimo. Opa. Um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui pra dentro essas argolinhas aqui, ó, com ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro. Uma, duas, três. Tô caçando um jeito melhor de mostrar. 4. Com essa corrente, as 3 correntinhas que eu subi, ficou com 5. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha somente. Vou vir aqui pra cá, pra dentro desses pontos, dessas correntinhas aqui. Eu vou repetir 5 pontos altos. Uma, duas, três, 4, 5 ponto alto. Oh, Deus. Ó, fiz 5 aqui. Uma correntinha. Meus pontos, gente, é bem apertadinho. Então, aconselho, quem tiver um ponto apertadinho igual o meu e for trabalhar com essa linha aqui, ó, Fabriela, usa a agulha 3, tá? Eu não sei o que eu fiz com a minha agulha 3. Então, eu queria começar a peça hoje, então, tem que ser essa aqui. Então, vamos repetir novamente, mais 5 pontos altos aqui dentro do intervalinho. Gente, essa linha é bem macia, viu? Ela é bem mais macia do que a Camila Brilhante. Eu não gostei dela, viu, gente? Mas eu gostei, assim, das outras eu não sei te falar pra vocês. Eu sei falar só da Camila Brilhante, a Fabriela e a Lisa, que eu usei de polipropileno. Ah, e a Cordone Filari. Eu gosto muito delas. Menos da Camila Brilhante. Gente, ó como é que ela já tá ficando. Deixa eu ver aqui se eu melhoro a imagem aí, ó. Tá vendo? Tá ficando assim, bem legal. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras, meus 5 pontos altos aqui dentro, uma correntinha, 5 pontos altos aqui dentro. Gente, vai ficar tipo uma expressão que ele vai ensaiar. Só que não precisa te preocupar que ele não ensaia, tá bom? Pode começar a ensaiar, mas depois, conforme a gente for fazendo, ele vai abrindo e não fica feio, tá? Vou fazer aqui toda a minha carreirinha e volto com ela já finalizada pra gente começar a próxima carreira. Bom, aqui eu já fiz toda a minha carreirinha do meu square, tá vendo, ó?
Finalizei aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. Vou pegar aqui, ó, vou vir no próximo ponto, no segundo ponto alto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E vim aqui no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Ó, vou fazer aqui, ó, uma, pra ele ficar bem centralizado o ponto, tá vendo, ó? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, nessa correntinha, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, ponto alto. Vou contar um, dois, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Na correntinha, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó, uma, duas, aqui, ó, no terceiro, tá vendo? Um, dois, no terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer assim, toda a minha carreirinha, tá? Toda essa carreira aqui, eu vou fazer desse jeitinho. Aqui, ó, no terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, no intervalinho de correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui em toda a minha carreirinha e volto no finalzinho. Ó, eu cheguei aqui no finalzinho, vou vir aqui, ó, no ponto baixo, do primeiro que a gente começou aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, agora, eu vou vir aqui no primeira correntinha, vou fazer um ponto baixo, baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. E aqui dentro, ó, vou fazer um ponto baixo. Ó, vai ficar assim. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Ó, gente, aqui deu 32 argolinhas, tá? Conta aí, vê se deu certinho, que a minha aqui deu 32 argolinhas. Tá vendo? Aí, ó, vim aqui no próximo argolinha, fiz um ponto baixo. Fazer uma, duas, três, quatro. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Na próxima argola, um ponto baixo. Então, vou fazer assim, ó, essa carreira todinha também, do mesmo jeito. Cheguei no final novamente, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer novamente da mesma forma. Vou caminhar aqui, ó, nessa correntinha até o meio. Uma, duas, até aqui no meio. Vou vir aqui novamente e vou fazer outra vez, outra carreira de argolinha. Conta, gente, pra ver se tem os 32 certinho, tá? Uma, duas, três, quatro. Aqui na próxima argolinha, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Na próxima argola, um ponto baixo. Então, vou fazer aqui até chegar aqui no final novamente, pra mim iniciar a próxima carreira, tá? Aí, você chegou aqui no final, fecha aqui com ponto baixíssimo e já caminha aqui por meio aqui, tá? Já faz um ponto baixo e me espera que aí eu venho explicar como que a gente vai proceder as próximas carreiras, a continuidade. Bom, gente, eu já fiz isso aqui, ó, toda a minha carreirinha. Gente, conta pra ver se tem os 32, tá? Tem que ter 32 argolinhas dessa aqui no decorrer dessa carreira, viu? Bom, eu caminhei aqui, ó, até na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui dentro do mesmo lugarzinho aqui, ó, aonde que eu caminhei, tá vendo? Eu finalizei aqui e caminhei com ponto baixíssimo até na segunda argola. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar, vou vir pra próxima argola, vou fazer 5 pontos altos. Uma, duas, três, quatro e 5. Uma correntinha. Aqui no mesmo lugarzinho aqui, ó, vou fazer mais 5. Mais 5 pontos altos. Uma, duas, três, quatro e 5. Ficou assim, gente, ó, esse
lequezinho aqui com 5 pontos altos, uma correntinha e 5 pontos altos. Vou vir aqui na próxima argolinha, sem fazer correntinha, sem nada. Na próxima argolinha, vou fazer um ponto baixo, ó. Vai ficar assim. Vou laçar, vim pra próxima argola, vou fazer aqui, ó, 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou vir na próxima argolinha e vou fazer um ponto baixo. Então, vai ser assim durante toda a nossa carreirinha aqui. A gente vai fazer uma argolinha desse 5 pontos altos, uma correntinha mais 5 pontos altos. Na próxima argolinha a gente vai fazer um ponto baixo. Na próxima a gente faz 5 pontos altos, uma correntinha 5 pontos altos. Na próxima argolinha a gente faz um ponto baixo. E segue assim, tem que ter 16 argolinhas desse. Então, você faz toda a carreira, chega aqui, ó, finaliza com um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo. Deixa eu ver aqui se melhora essa imagem. Isso. Aqui no ponto baixo, aqui, você vai fazer aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, ó, no ponto baixo, um ponto baixíssimo, vai cortar, vai fazer uma correntinha, cortar a linha e vai arrematar. E aí, você começa novamente outro squarezinho desse aqui e faz até as argolinhas, tá? Não faz esses pontos, porque a gente vai unir com outro square. Então, você vai pegar, vai fazer todo esse aqui, finalizar ele todinho, né? Com os 5 pontos altos, uma correntinha 5 pontos altos, um ponto baixo na próxima argolinha. Você vai fazer ele todo. Chegar aqui no final, você vai fazer aqui no ponto baixo um ponto baixíssimo, vai cortar a linha e vai arrematar, vai fazer o arremate tudinho, guardar. E começa outro squarezinho desse aqui, ó, pra gente fazer a união, ok? Então, na próxima aula eu vou ensinar a união dos squares, então você já faz até chegar, faz todo esse trabalhado aqui até chegar nas argolinhas só, tá bom?